Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está entrando aqui mais um vídeo de nossa jornada de geopolítica, né, aqui tratando com vocês. Esse vídeo aqui que é bem importante, eu vou estar falando aqui sobre a questão de Tigray, né? Tigray foi um conflito, é um conflito, né, que ainda está ocorrendo, querendo ou não, e é um conflito entre o governo central da Etiópia e a província de Tigray, que requer a independência, né? A gente vai tentar entender sobre esse conflito, né? A gente costuma, esse é um conflito que não está tanto na mídia, né? Por ele não ter tanta relevância, tanta importância para a mídia, embora custe a vida de pessoas, né? Engraçado, né? A vida de um determinado povo parece valer mais do que de outro, né? Porque é uma briga que custa a vida, pessoas inocentes morrem nesses conflitos. Então aqui a gente vai tentar entender o porquê desse conflito de Tigray. Eu fiz aqui um esboço para vocês, né? E a gente vai tentar entender aqui o motivo, a causa, a circunstância em que esse conflito na região de Tigray, na Etiópia, está ocorrendo, né? Vamos lá, vamos tentar trabalhar, né? A questão de Tigray, né? Um ano após vencer o Prêmio Nobel da Paz, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, declarou em 28 de novembro a vitória de sua incursão militar contra a província rebelde de Tigray. Vamos entender isso aí. Vamos tentar entender isso aí, estudando agora um pouco da história da Etiópia. Vamos lá. A Etiópia, né, a história da Etiópia, né? A Etiópia, né, é um país que foi muito antigo, era, né, um dos estados mais antigos do mundo. A Europa, os Estados Unidos e o Império Otomano repartiram a África na Conferência de Berlim no século XIX. Apenas dois estados não padeceram sobre os estrangeiros, né? A Libéria, que é um país formado por ex-escravos dos Estados Unidos, né? Após a libertação dos escravos nos Estados Unidos, né, houve aquela ideia de que lugar de negro é na África, né? E essa ideologia propôs que os negros escravizados voltassem para a África. E lá houve a fundação do Estado da Libéria, né, da República da Libéria, né, que ela foi fundada aos moldes estadunidenses. Né, estadunidenses. E esse ideal, que é bem racista, né, fez com que alguns ex-escravos, acreditando que realmente o lugar deles era na África, voltassem para lá e fundassem a Libéria. Né, e outros negros decidiram ficar lá pelos Estados Unidos mesmo. Então, somente a Libéria e a Etiópia, né? E a Etiópia, como um império, né? O Império Etíope se manteram independentes na África, né? E todo o restante da África foi repartido entre França, Espanha, Inglaterra, enfim, entre as grandes potências europeias. E daí, né, o Império Etíope era, na conferência, um dos estados mais antigos do mundo, lá na Conferência de Berlim no século XIX. Sua monarquia existia desde o século VIII. E seus monarcas se diziam descender do rei Salomão, né? O rei Salomão, rei de Israel, filho de Davi. O país englobava o que é hoje a Etiópia, né? A Etiópia imperial, ela era o que era hoje a Etiópia atual, mais os estados, né? Mais a Eritreia, partes do Sudão e da Somália. Era um estado multiétnico, né? De muitas etnias, muitas tribos, muitas raças, e multirreligioso, né? Várias religiões, né? Religiões animalistas, religiões cristã, religião islâmica, todas essas religiões e mais outras, né? Além do que essas que eu citei, estavam presentes, né? Estão presentes dentro da Etiópia, né? Inclusive, a Etiópia é o berço dos Faláxias, né? O que são os Faláxias? Os Faláxias eram a única tribo conhecida de judeus negros, né? Os judeus, o judaísmo negro, né? Foi o berço do judaísmo negro foi lá na Etiópia, né? Com o povo Faláxia, né? Os Faláxias, eles eram judeus. Vamos lá. A Itália tentou colonizar a Etiópia, mas surpreendentemente, né? A Itália perdeu para a Etiópia na cidade de Adwa em 1896. Né? O exército tribal da Etiópia derrotou os italianos. Né? Na Conferência de Berlim, a Itália estava presente, mas a Itália não concordou em que a Etiópia
fosse um estado independente, né? Um dos únicos estados independentes junto com a Libéria lá na África, um dos únicos países que não foi colonizado lá na África, né? A Itália tinha sim interesse em colonizar a Etiópia e lá em 1896 a Itália, né, desrespeitando aí o que foi acordado lá na Conferência de Berlim, tentou invadir a Etiópia e perdeu, surpreendentemente perdeu para o exército etíope, né? O exército quase que tribal da Etiópia. Porém, contudo, entretanto, os italianos voltaram quase 40 anos depois, anexando a Etiópia à Itália, né? Os italianos invadiram a Etiópia lá em 1935, sob o comando do fascista Benito Mussolini, né? Mussolini invadiu a Etiópia e conseguiu derrotar a Etiópia e anexou a Etiópia à Itália em 1935, né? Muitas pessoas consideram que a invasão à Etiópia, comandada lá por Mussolini, foi o início, foi o fato precursor para a Segunda Guerra Mundial, e não a invasão nazista de Hitler lá na Polônia, e sim esse fato que ocorreu lá na Etiópia em 1935. Né? Hitler invadiu a Polônia em 1939, né? Já Mussolini invadiu a Etiópia em 1935, e esse sim, para muitos historiadores, foi o fato precursor da Segunda Guerra Mundial. O imperador Haile Selassie, né, que era o imperador da Etiópia na época, ele foi na Liga das Nações. A Liga das Nações foi um órgão criado após a Primeira Guerra Mundial que tinha a mesma função da ONU, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi fundada, ou ela mudou o nome, né, de Liga das Nações para Organização das Nações Unidas. Né? A Liga das Nações era a ONU lá em 1935. Né? O Haile Selassie foi lá na Liga das Nações, que era o imperador da Etiópia na época, foi na Liga das Nações denunciando a iminente invasão italiana na Etiópia. Só que para os países membros da Liga das Nações, tipo França, Inglaterra, Estados Unidos, quiseram nem saber. E a Itália invadiu a Etiópia e anexou a Etiópia à Itália em 1935. Contudo, os italianos foram expulsos em 1941 numa parceria com os britânicos. Os etíopes se uniram aos britânicos lá em 1941, isso já na Segunda Guerra Mundial, e conseguiram expulsar os italianos do território etíope. Falando sobre Haile Selassie. Haile Selassie foi um defensor da União Africana. Inclusive, ele foi que criou a União Africana, a OA, que hoje é um mercado comum, uma organização dos países africanos, que fazem a cooperação entre si. Haile Selassie, ele promoveu reformas, obras estruturais, reformas estatutárias e obras estruturais, obras de infraestrutura na Etiópia. Ele quis modernizar a Etiópia. Entretanto, ele controlou a imprensa e perseguiu opositores. Ele perseguia, matava, prendia os opositores deles lá na Etiópia. E ele anexou a Eritreia em 1960. Eritreia é um país que fica norte e nordeste da Etiópia. E a anexação da Eritreia em 1960 gerou um conflito de 33 anos entre a Etiópia e a Eritreia, que foi encerrado apenas em 1993. Em 1974, Haile Selassie ele foi considerado um deus na religião Rastafari, na religião de Bob Marley, religião principalmente aí de quem gosta do reggae, dos precursores do reggae. Não que todo mundo do reggae seja Rastafari, mas a religião de muita gente que curte esse ritmo. Aí em 1974 ele foi considerado um deus na religião Rastafari e no mesmo ano ele foi deposto por uma junta militar. Uma junta militar se uniu, apoiada pela União Soviética, se uniu, e a DERG, se eu não me engano, o nome dessa junta militar, e depois o Haile Selassie, e daí foi fundada a República Democrática Federal da Etiópia. Porém, os novos governantes dessa República Etíope eram mais repressores que os anteriores. O pessoal que derrubou, que tinha esse ideal de liberdade da repressão do Império Etíope, eram mais repressores, eram mais anti-liberdade do que o imperador lá que era considerado um deus pela religião Rastafari. É incrível isso,
Aí, por conta disso, né, por conta dessa repressão, nasceram várias milícias dentro do território etíope, né? Mas várias milícias que combatiam essa repressão do governo, desse então novo governo da Etiópia. E daí então nasceu a TPLF, né, que é o Exército de Libertação do Povo de Tigray, né? Nasceu aí em 1975, né? A Frente de Libertação do Povo Tigré, né? Quem nasce em Tigray é Tigré. Então, nasceu essa milícia lá de Tigray para tentar combater essa repressão do novo governo da Etiópia. Vamos lá. Vamos entrar aqui no mérito das etnias dos guerrilheiros, né? O estado etíope é dividido em 9 regiões por etnia. As duas maiores etnias são a Oromo e a Amhara. A TPLF, né, que é a Frente de Libertação do Povo Tigré, né, do povo de Tigray, essa sigla TPLF está em inglês, né, traduzida para o português, a TPLF quer dizer Frente de Libertação dos Povos Tigré. Foi fundada em 1975. Tigray é um território de maioria cristã e conservadora. Tigray está na fronteira do país arqui-inimigo, a Eritreia, né? O arqui-inimigo da Etiópia era a Eritreia, né? Do qual a Eritreia foi anexada em 1960 pelo Estado etíope e em 1993 ela foi desanexada, né? Ela venceu o conflito e se tornou independente da Etiópia, né? E sempre foi uma pedra no sapato da Etiópia. Mesmo estando anexada, existiam vários movimentos de liberdade lá na Eritreia que eles não queriam de jeito nenhum fazer parte da Etiópia, tanto é que se tornaram independentes, né? E os tigrés, eles apoiaram os eritreus, né? E vice-versa, né? Os eritreus, que é o povo da Eritreia, quem nasce na Eritreia é eritreu, né? Os eritreus apoiaram os tigrés, né? E em 1991, os tigrés conseguiram depor o governo da Etiópia, o governo esse governo aí da Etiópia, que deu o golpe lá em Haile Selassie, foi deposto pelos próprios tigrés, que em 1991 invadiram Addis Abeba, né, que é a capital da Etiópia, e depuseram lá o governo Derg, né, que eu acho que era o nome do movimento lá que controlava, né, que deu o golpe lá em Haile Selassie, eram os Dergs, né? E daí eles depuseram esse governo. Os tigrés governaram a Etiópia de 1991 até o ano de 2012. Bem, em 2018, uma série de protestos e conflitos fizeram o primeiro-ministro renunciar, né? O que assumiu de 2012 até 2018. Né? Os tigrés saíram do poder, mas eles continuaram tendo cargos dentro do Estado etíope. Mas não era um tigré que estava governando mais a Etiópia. Porém, muitos conflitos e protestos fizeram esse primeiro-ministro renunciar. E quem assumiu a Etiópia? Após a renúncia do primeiro-ministro anterior, assumiu o reformista Abiy Ahmed. Ele pediu desculpas pelas mortes e repressões que estavam ocorrendo durante os protestos. Ele perdoou presos políticos, né, que estavam emitindo opiniões contrárias ao governo anterior do Abiy Ahmed. Convidou exilados a voltar, né, pessoas que não concordavam com o governo anterior ao de Abiy Ahmed, ou elas tinham a opção de serem presas ou de fugirem, de se exilarem em outro país, né? Aí ele convidou esses exilados a voltarem para a Etiópia, liberou a internet, né? A Etiópia tem uma característica muito forte de ditadura e a internet lá era controlada e o Abiy Ahmed ele liberou a internet. Procurou a paz com a Eritreia. O Abiy Ahmed, a Eritreia é a arqui-inimiga, é a nação rival, né? Uma das, né? Mas ela é como se fosse a principal nação rival da Etiópia. E ele fez um acordo de paz, né, com a Eritreia já em 2019. E com tudo isso, no mesmo ano de 2019, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, venceu o Prêmio Nobel da Paz. Por tudo isso que ele fez. Ele perdoou
o ex-preso político, pediu desculpas pelas mortes e repressões nos protestos, ele convidou os exilados a voltar, liberou a internet e fez um acordo de paz com a arquirrival inimiga Eritreia, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele também ganhou notoriedade por ser filho de um pai muçulmano e de uma mãe cristã, né? E ele prometeu desestatizar a economia, né? A economia da Etiópia parecia ser uma economia bem de base, bem socialista, né? Aquela economia planificada. Ele prometeu tirar a economia da mão do Estado, né? Do controle do Estado, e a reformar as leis de repressão, né? Ele prometeu reformar leis de repressão, por exemplo, críticas ao governo. Quem criticasse o governo era preso. Ele prometeu mudar isso, esse tipo de lei, né? Aí, após assumir o governo da Etiópia e ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele expulsou os tigrés do Estado. Tipo, ele demitiu generais do exército de origem tigré, ele demitiu ministros de origem tigré e demitiu funcionários do governo de origem tigré. Como é que é isso, cara? Como é que é isso? Além disso, ele empurrou os tigrés de volta para Tigray, deixando assim eles isolados. Tipo, um tigré que está lá na capital do país, ele foi convidado a voltar para Tigray. Ele quis tirar os tigrés, tipo, colocar os tigrés lá em Tigray, voltem lá para o seu estado. É como se do nada um mineiro quisesse expulsar todos os cariocas paulistas que vivem lá em Minas Gerais. Ele fez tipo isso. Como é que é isso? Abiy Ahmed prometeu eleições, mas ele acabou cancelando as eleições, né? A Etiópia não tinha eleições livres, né? As eleições que tinham sempre eram fraudadas, né? Característica de ditadura. Ele acabou cancelando as eleições utilizando a desculpa da Covid-19, né? E ele quis incorporar o partido, né? O partido, a Frente de Libertação do Povo Tigré, né? Que tinha deixado de ser milícia, né? Em 91, só recapitulando aqui para vocês, em 91, esse partido, Frente de Libertação do Povo Tigré, tinha deixado de ser uma milícia e passou a ser um partido político. E os tigrés não aceitaram a incorporação. E desse partido, do partido de Tigray com o partido dele, né? Ele queria juntar os dois partidos. E ele ouviu um não. O próprio governo de Tigray realizou sua eleição regional, o governo etíope cortou o orçamento, né? A verba que iria passar para o estado de Tigray foi cortada, né? O governo federal etíope cortou essa verba, e isso desencadeou uma tensão entre os dois agentes, o estado de Tigré e o estado etíope. E isso fez o vencedor do Nobel da Paz, né, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, a invadir o estado de Tigray, né? Ele mandou invadir o estado de Tigray. E essa invasão desencadeou essa ofensiva sobre a capital Mekelle, é a capital lá de Tigray, né? Ele ordenou vários ataques, né? E o pior ataque foi um ataque na cidade de... Deixa eu localizar aqui. Foi um ataque na cidade de Maikadra, em que desencadeou a morte de mais de 600 civis por armas de fogo, lâminas, enforcamento, espancamento, enfim. Ele desencadeou um genocídio lá em Tigray, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Bem interessante essa história, né? O vencedor do Prêmio Nobel da Paz desencadeou uma série de fatos que são totalmente opostos ao intuito do Prêmio Nobel da Paz. E essa aqui foi mais um vídeo de nossa jornada de geopolítica. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Esse vídeo vai exclusivamente para o YouTube, né? Eu peço a vocês que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos, enfim. Me deem uma força que eu estou precisando muito de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até breve. Falou, galera. Valeu.